Nesta aula, eu vou criar um projeto vazio usando a ferramenta de linha de comando netcli e vou examinar a estrutura do projeto usando o Visual Studio Code. A netcli, ou apenas cli, é a interface de linha de comando do NetCore. Ela é uma nova ferramenta multiplataforma para desenvolvimento de aplicativos em ambiente NetCore. Instalando o NetCore SDK, você já tem acesso à netcli. A netcli ela é a base na qual as outras ferramentas de nível superior, como o Visual Studio, se baseia. Então, na verdade, quando você cria um projeto ali no Visual Studio, ele está usando por trás dos panos o netcli, no ambiente NetCore, é claro, né? Aqui nesse site aqui da Microsoft, você tem a documentação em português da interface da linha de comando do NetCore. Tá? Então, o que nós vamos fazer é dar os comandos para criar projetos usando a netcli. Então, basicamente, a estrutura de um comando netcli, ela tem a seguinte sintaxe. .NET é o driver, é o que vai executar o comando. Aqui nós definimos o comando, né? Que nem, por exemplo, os comandos disponíveis. New vai criar um novo projeto. Restore vai usar o NuGet para restaurar as dependências do projeto. Build vai compilar o projeto e suas dependências. Publish vai publicar. Run vai executar. Test vai testar. Além dos comandos básicos, eu tenho comandos de modificação, como incluir um pacote na linha de comando do add package, aí o nome do pacote e a sua versão. Add reference, a mesma coisa. Para remover o pacote, remove package, remove reference, listar as referências, list reference. Basicamente, esses são os comandos. Então, você tem o comando, argumentos, e as opções. Por exemplo, .NET New é o comando. New vai criar um novo projeto. Aí eu dou o tipo de projeto, que eu quero um projeto web. O argumento -n, eu vou dar um nome e informar o nome do projeto. Basicamente é assim que funciona. Tá? E os comandos principais são esses que estão elencados aqui. Nós vamos usar o .NET New para criar um projeto, o .NET Restore, o .NET Build e o .NET Run são os mais usados. Tá? Adicionar algum pacote, nós podemos dar um add package. Esses serão os mais utilizados. Então eu vou criar um projeto usando essa ferramenta aqui. Antes eu quero mostrar o projeto que nós criamos na aula anterior no Visual Studio 2017. Eu criei um projeto vazio, olha a estrutura dele aqui. Eu vou deixar ele aqui, depois nós vamos comparar. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma janela de linha de comandos, né? Vou aqui me posicionar nessa pasta que eu estou utilizando para salvar os projetos. Aqui está aquele projeto que eu criei usando o Visual Studio na aula anterior, ASP.NET Core 2 Empty. Eu criei nessa pasta, então eu vou usar a mesma pasta. Você pode usar a mesma pasta ou usar outro nome. Tá? Então, para criar essa pasta, como que eu fiz? Eu dei um MD, Make Directory, né? Underline o nome dela, e ele criou a pasta. Depois, para entrar na pasta, eu dei CD, ASP.NET Core 2. Aí ele entrou na pasta. Muito bem. Na janela de comando, se você tiver no Mac, você geralmente vai ter que usar um sudo na frente do comando, né? Para te dar privilégios de administrador. E para dar um dir no Mac, você dá um ls. Né? Então aqui eu estou na pasta que eu quero criar um projeto. Tá? Na verdade, eu vou ter que criar um projeto dentro dessa pasta. Então aqui eu tenho duas opções, mas vamos começar. Eu vou dar um .NET Version para me ver qual é a versão da netcli que eu tenho na minha máquina. Que eu estou utilizando, 2.0. Tudo bem, é a ASP.NET Core 2.0. Eu tenho que verificar isso aí. Muito bem, agora eu vou dar
eu vou criar um projeto, tá? Então vamos ver as opções de templates que eu tenho. Então para você ver as opções de templates, eu vou abrir a janela aqui para você dá um .NET New sem nenhum argumento. Ele vai listar, olha lá, ele lista tudo em português, ó. As opções que você tem, ó, New, as opções. Help, listar, dar o nome do projeto, a saída, para colocar a saída gerada, install para instalar um modelo, uninstall, essas opções. E os templates que você tem, olha, console application, class library, projeto de teste, projeto usando o novo formato de teste, projeto para criar um ASP.NET Core vazio, é esse que eu vou usar. O MVC, o Razor, tudo projeto ASP.NET Core, ó, com Angular, com React Redux. Seriam as mesmas opções que nós vimos aqui no Visual Studio, né? Quer ver? Ó, eu vou dar um File, New Project. Seriam essas mesmas opções aqui quando eu seleciono ASP.NET Core. E ele me mostra essas opções, ó. Tá vendo, ó? Empty, Web API, Web Application MVC, Angular, React e Redux. As mesmas opções, tá? Deixa eu abrir o projeto aqui para a gente voltar na posição anterior. Muito bem. Então eu vou criar um projeto vazio. Então eu vou selecionar essa opção aqui, ó, Web. Tá? Note que eu posso... eu tenho opções agora também para criar um projeto console usando o VB, Class Library VB, projeto de teste usando o VB, tá? O Visual Basic. A partir da ASP.NET Core 2.0 eu tenho essa opção. E também tem a opção para a linguagem F#, né, que é a linguagem funcional. Então eu vou usar C#, né, criando ASP.NET Core Empty. Então para isso, ele me dá até o exemplo, ó. Então eu posso fazer assim, ó, .NET New Web -N e o nome do projeto. Aí ele vai criar dentro da pasta que eu informar o nome aqui. Por exemplo, se eu vou criar assim, ASP.NET Core 2 Empty NetCree. Então ele vai criar um projeto vazio, né? ASP.NET Core, que eu estou usando essa opção, nessa pasta aqui. Eu poderia criar a pasta primeiro e dar apenas .NET. Aqui eu errei, ó. .NET New. Então eu tenho duas opções. Ou eu crio a pasta e não passo os argumentos de nome, ou não crio a pasta e passo os argumentos, ele vai criar a pasta, o projeto na pasta. Então vou dar um Enter. Ele criou o projeto e agora a novidade na ASP.NET Core 2.0 é que antes eu tinha que dar o .NET New e dar o .NET Restore. Agora ele já está executando o .NET Restore, tá? Para restaurar as dependências do projeto. Então ele já faz isso automaticamente. Então eu vou dar um dir, olha lá, ele criou a pasta para mim. Aqui é onde eu criei o Visual Studio, aqui é onde eu criei o projeto usando o NetCree. Então eu vou nessa pasta aí. Eu vou me posicionar na pasta que ele criou o projeto. Olha lá, ele criou o projeto, tá? Olha lá o arquivo CSProj, o arquivo do objeto, e o arquivo de programa, o arquivo startup e o arquivo root. Quer ver? Eu vou abrir aqui o Visual Studio para você ver. Ó. Deixa eu diminuir a janelinha aqui. Olha lá, ó. O arquivo de projeto, né? O arquivo programa, o arquivo startup e o arquivo root, tá? Isso aqui são coisas do Visual Studio, que ele usa para gerenciar o projeto. Mas, basicamente, você tem o mesmo projeto criado. Então, vamos agora abri-lo no Visual Studio Code. Vamos supor que eu não estou no ambiente e eu não tenho Visual Studio. Então, eu dou um code ponto, na pasta onde está o projeto, ele vai me abrir uma janela com o projeto. Tá? Então,
Eu vou fechar. E olha lá. Tá? Toda vez que você abrir um novo projeto no Visual Studio Code, ele vai te dar um alerta informando que ele está precisando de recursos para dar um build e um debug no projeto. Então você sempre dá um yes aqui, ó, ele vai criar uma pastinha VS Code com umas configurações para gerenciar o projeto. Tá? Então, vamos comparar agora ó, o Visual Studio com o Visual Studio Code. Tá vendo? www-root, né? O arquivo de projeto aparece aqui. Aqui eu tenho que dar um... Se eu quiser editar o arquivo, eu clico com o botão direito do Edit, ó, o arquivo de projeto, é o mesmo arquivo de projeto, né? O mesmo formato, né? E olha aqui, ó, o arquivo Program e o arquivo Startup. Tá? O arquivo de projeto, né? Aqui são as dependências, né? Aqui o Visual Studio trabalha de forma diferente, coloca dependencies aqui. A pasta bin, onde ele coloca o código. Então, basicamente, você tem o mesmo projeto, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu estou no Visual Studio Code, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar esse projeto usando o .NET Run. Eu poderia vir aqui, ó, e dar .NET Run. Tá, ó, .NET Run. Ele vai executar o projeto. Olha lá, ele já levantou o servidor, falou que eu estou no ambiente de produção, tá? Identificou a raiz do meu projeto e falou que eu estou escutando, que ele está escutando na localhost 5000. Então eu vou abrir o navegador, vou aqui na http://localhost 2.5000. Ele vai exibir aquele Hello World lá, Hello World, tá? Muito bem. Aí, ó, ele dá informação. Foi dado um get lá, o servidor respondeu e exibiu a informação. Agora eu vou dar um Ctrl C, encerrei o servidor. Agora eu vou no Visual Studio Code, vou abrir uma janela de terminal. Vou dar Ctrl aspas simples. Ó, ele me abriu na mesma pasta do projeto. Eu vou dar .NET Run. Ele vai fazer a mesma coisa, ó, executou, falou que eu estou em produção, está escutando na porta 5000. Vou fechar aqui a janela para não... Olha lá, localhost 2.5000 na porta, ele está escutando. Hello World, tá vendo? Então é assim que nós criamos um projeto e você percebeu que os projetos se comportam da mesma maneira e eles são praticamente idênticos, certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse folder aqui, eu vou abrir agora no Visual Studio, no Visual Code, o projeto que eu criei no Visual Studio. Então eu vou dar Open Folder, vou aqui na ASP.NET Core, ó. Esse é a pasta do projeto do Visual Studio Code. Olha lá, vou selecionar essa pasta. Desculpa, essa é a pasta do projeto onde eu criei o projeto usando o Visual Studio. Tá? Tá, ele já está me informando que ele precisa de recursos para gerenciar aqui o build. Eu vou dar um yes. Tá? Então está aqui, ó, o meu projeto. Então eu consigo abrir e gerenciar um projeto criado no Visual Studio Code. Agora vamos ver se o contrário é verdadeiro. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar no Visual Studio, vou abrir o projeto que eu criei no Visual Studio Code. Eu vou dar File, fechar essa solução, e vou dar Open Project. Vou aqui na pasta ASP.NET Core e vou abrir aqui, ó, ASP.NET Core 2 Empathy NetCli. Olha lá, eu vou abrir, ó, ele identificou o arquivo de projeto.
Olha lá, abri o mesmo projeto que eu criei no Visual Studio Code, eu abri no Visual Studio. E o projeto que eu tinha criado no Visual Studio 2017, eu abri no Visual Studio Code. Então, os projetos são intercambiáveis. Eu posso criar um projeto no Visual Studio, abrir no Visual Studio Code e vice-versa, tá? Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula para você. Então, você tem essa flexibilidade, né, usando as duas ferramentas. Elas se conversam, tá? Então, até a próxima aula.